Ok, vamos lá. Eu resolvi fazer esse vídeo para poder conversar com vocês a respeito de uma coisa que tem me incomodado bastante. Academia Brasileira de Letras. Quando a Fernanda Montenegro foi empossada, muita gente falou coisas que dava até dó, sabe? A gente ver o nível de desinformação das pessoas. E depois, agora, com o Gilberto Gil. E eu tenho visto que as pessoas falam as coisas sem conhecimento de causa. Então, eu vou falar como detentora de uma cadeira dentro de uma academia de letras, tá? Eu pertenço à Academia de Letras de Corumbá, Mato Grosso do Sul, cadeira número 1. Então, existe um regulamento nas academias. E dentro desse regulamento, nós temos a leitura. Quando fala leitura, gente, não está falando ler A, B, C, D, E, F, tá? Leitura é observação de todas as normas. Você tem uma leitura de situações, você tem uma leitura da opinião do outro, entenderam? Leitura não é só pegar o livro e ler o que está escrito. Leitura é mais. Então, na academia, a gente tem uma leitura da literatura, dos livros, da literatura, dos artigos jornalísticos, da literatura musical, da literatura plástica. Então, literatura não é só livro. Tira isso da cabeça. Literatura é tudo aquilo que é escrito com arte, com pesquisa, com opiniões, por pessoas de modo que venham a contribuir para a história cultural do país. Ficou claro? Nós temos gênios da literatura científica que não sabem escrever um verso, não sabem escrever uma trova. Literatura não é livrinho de história. Tem a literatura infantil, que é destinado para as crianças. E dentro da literatura infantil, nós temos livros, nós temos gravações, nós temos música. Deu para entender? Então, eu tenho visto, por exemplo, vou usar o Gilberto Gil. Gilberto Gil tem uma importância na literatura cultural do Brasil que não deixa dúvidas para ninguém, porque ele participou, ele teve função ativa dentro de um período da história de nosso país e ele escreveu através das músicas dele, das letras, já que é tanto a palavra letra, né? Das letras das músicas dele, ele escreveu a história do Brasil cantada. Olha, eu vi um comentário numa postagem de um amigo meu chamado Luiz Ávila, um músico maravilhoso que eu admiro muito. E lá teve um rapaz que colocou assim: me aponte um livro que Gilberto Gil tenha escrito. Aquilo me deu uma dó, sabe? De ver a limitação de informação daquele rapaz. Meu querido, se nós formos publicar em livro, já que ele gosta tanto de livro, em livro, todas as poesias escritas nas letras das músicas de Gilberto Gil, não daria um livro de 400 folhas, daria
coleção de poemas. E ainda ele escreveu assim: me fala um livro para mim ler. Mas será que sabe ler? Porque para mim não se usa para mim ler. Para mim ler, até na minha época os professores falavam assim: mim não lê, quem lê sou eu. Quem está falando que nem índio, hoje, nem índio mais fala assim, porque o índio tem acesso à educação. E quando ele vai para a escola, ele estuda e aprende. Ele sabe que é para eu ler, não é para mim ler. Então eu fico assim, pensando: adianta ler o livro que não consegue nem se expressar de maneira correta? Como é que quer criticar uma coisa que desconhece? Gente, vai estudar, vai se informar. Eu quero aqui mandar o meu abraço para Gil. Acontece que as pessoas estão levando para o lado político partidário, porque Gilberto Gil tem uma tendência natural para a política partidária de assistência de projetos sociais, e isso direciona automaticamente para a vertente da esquerda. As pessoas começam a dizer que está errado Gilberto Gil ser da academia porque ele é da esquerda. Está errado Fernanda Montenegro ser da academia porque ela é para a esquerda. Fernanda Montenegro tem artigos maravilhosos sobre teatro. Tem artigos maravilhosos. A gente precisa saber o que fala para poder abrir a boca e opinar, sabe? Quando a gente não tem noção do que está falando, é melhor ficar quieto. Bem melhor. Parabéns, Gil. É um prazer te ver como meu colega de Academia de Letras.